Olá, meu nome é Cláudia, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Se você já me conhece, obrigado por estar de volta. Se é a sua primeira vez, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o que a sua intuição está tentando te falar e você não está ouvindo ou não está entendendo. Nós vamos ter duas opções. A primeira opção é do Budinha da Paz. A segunda opção é o Budinha Feliz. Então, eu vou ficar quieta alguns instantes para que você faça a sua escolha. Então, uma sugestão que eu gosto muito é fechar os olhos e deixar o seu coração guiar. Quando você abrir os olhos, ver qual que chama mais a sua atenção. Bom, espero que você tenha feito a sua escolha. Então, eu vou afastar aqui o Budinha Feliz e nós vamos para a primeira opção. Nós vamos começar aqui com o tarô cigano místico, esse aqui, e vamos começar vendo o que a sua intuição quer te falar. Eu já embaralhei antes, mas eu vou embaralhar mais algumas vezes. Vamos ver o que a espiritualidade quer que você saiba e você não está conseguindo ouvir ou entender. Até porque nem sempre é fácil, né? Às vezes a gente está tão envolvido no dia a dia, a gente não para, muita ansiedade, trabalho, às vezes filhos, enfim, marido, a gente mesmo. Às vezes a gente não consegue ouvir. Então, vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer. Que ela está tentando se comunicar e você não está ouvindo ou não está entendendo. Tá. A primeira carta é a carta dos lírios. Saiu muitos. A carta dos peixes. A carta da cruz. Na hora de embaralhar, eu tinha olhado para essa carta. E ela saiu. A carta do coração. A carta do rato. O que as pessoas que se conectaram. A carta do cão. E no fundo, a carta do navio. Então, o que a espiritualidade está tentando falar e você não está conseguindo ouvir? Bom, aqui já começa a carta dos lírios, junto com os peixes.
A espiritualidade está tentando falar que qualquer sofrimento que você esteja passando no momento, alguma dificuldade, ela vai ser passageira. Você vai obter vitória dela. Vai ficar tudo bem. E que mesmo que as coisas fiquem realmente... Porque a cruz, ela é uma carta que a gente carrega dificuldades, sacrifícios. Não é um período fácil. Mas que as coisas, elas não estão... Que provavelmente você está tornando as coisas mais difíceis do que elas realmente são. Às vezes a gente está dando muito peso a uma situação onde não há. Sabe quando a gente está tão com medo de que aconteça alguma coisa e não está vendo as coisas boas? Então, tem alguma situação que está sendo difícil e provavelmente você não está vendo as coisas boas que estão acontecendo ao mesmo tempo. E a espiritualidade está tentando te falar isso, ela está do seu lado, ela está com você. Que mesmo que esteja sendo difícil, você pode usar a espiritualidade. Que vai ficar tudo bem. Você não está sozinha. Você, né, adapta ao seu gênero. Não está sozinha ou sozinho. Aqui, o peixe, ele aparece sozinho no mar. Mas o mar tem milhões de outros seres. Igual ele, outras espécies. Nunca está só. Então a espiritualidade quer que você saiba isso. Mesmo que pareça bem difícil, ela não está diminuindo o seu sofrimento ou que você esteja passando que é ruim. Mesmo que você temporariamente perca, né, como aqui tem algumas flores caídas, tenha algumas dificuldades, vai passar. Você não está sozinha. E se for algo referente a um relacionamento, que ele traga desgaste, né? Porque a carta do rato é uma carta de desgastes. Mas para mim, né, em algumas situações, o rato para mim é uma carta de perseverança. Você já viu um rato desistir de alguma coisa? Ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. Os humanos somem, ele vai onde ele quer, onde ele tem aquele propósito. Ele sabe que tem comida ali, ele vai, ele, né? Mas enfim, é uma carta, embora você tenha esse lado que eu vejo assim, é uma carta de desgaste. Então, se você está passando por algum momento assim de desgaste, algum relacionamento que esteja te causando essa questão aqui de sofrimento, ou alguém que passou na sua vida e te causou isso, que te fez ficar com o coração assim, amargurado, isso vai passar, vai ficar tudo bem. E olha só o que a espiritualidade fala para você. Que você vai ter uma pessoa, ou mais de uma pessoa, pode ser romântica, ou pode ser de amizades, mas que serão pessoas leais. Não vai ser pessoas assim, como rata, né? Que só precisa virar as costas para agir traiçoeiramente, né? Para ir lá e roubar o que é do outro. Então, a espiritualidade quer que você saiba que, embora hoje, nesse momento, esteja sendo difícil, vai aparecer uma pessoa legal, ó. Leal. Companheira. Você não vai ficar para sempre nessa situação difícil.
vai ficar tudo bem mesmo. E que para você passar por tudo isso, já está tudo bem. Tudo bem no sentido que eu quis dizer assim, a espiritualidade está com você. E a última carta aqui, ó, é a do navio. As coisas já estão caminhando para isso. Para chegar essa pessoa na sua vida. Leal, companheira. Que os cães são assim, né? Leais, companheiros. Estão sempre junto. Sempre com os humanos que os acompanham. Sempre. Se você sai 5 minutos, eles já sentem sua falta. Não abandonam. Então, a espiritualidade está tentando te falar isso. E isso já está acontecendo. Já está a caminho. Então, você pode se alegrar. Você pode se alegrar de que isso está acontecendo. Os lírios lembram isso também. A espiritualidade, ó, tudo branco, a pureza. Então, é isso. De imediato, essa é a primeira mensagem. E aqui, ó, o coração, pode ver, em várias cartas tem um caminho, né? Aqui, ó, não sei se dá pra ver, ó, o caminho. Aqui, ó, aqui é o caminho que tá indo. Aqui, na carta da cruz também, ó, lá atrás, ó, um caminho. Aqui é dos ratos, ó, é um caminho que ficou para trás. Então, o cão aqui também tá na natureza. Então, você, a espiritualidade quer que você saiba isso. Que você está sendo cuidada, você não está sozinha. Mesmo que esteja passando por esses momentos difíceis, você não está sozinha. E como é que a espiritualidade está tentando falar com você? Talvez ela esteja dando alguns sinais. Talvez você esteja vendo pássaros, penas, músicas. Sabe quando aparece uma música assim, do nada, música que você não costuma ouvir e aparece? Às vezes são meios também que a espiritualidade usa. Então, geralmente ela usa aquilo que a gente gosta, que a gente presta atenção. Ela usa esses meios para falar com a gente. Então, se você presta atenção em música, ela geralmente usa música, alguém falando alguma coisa, alguém que a gente gosta, comenta alguma coisa, aí a gente lembra, não, ó, falou isso, aí a música falou aquilo, ou então você ligou a TV e ouviu uma reportagem, enfim. Então, preste atenção nessas pequenas coisas assim do dia a dia, que talvez a espiritualidade vai continuar se comunicando com você. Você encontra, né? Igual aqui veio os lírios. Talvez se você gosta de plantas, às vezes a gente está pensando em alguma coisa e encontra aquela planta que a gente gosta. Então, a espiritualidade usa várias coisas para se comunicar com a gente no dia a dia. Então, eu vamos puxar mais algumas cartas com o tarô de Marcélia. E vamos ver o que mais a espiritualidade quer falar para você. Que você não esteja ouvindo ou não esteja entendendo, né? Porque às vezes a gente fica assim, mas o que está sendo dito? O que eu preciso ouvir nessa situação que eu não estou ouvindo? Porque às vezes a gente até ouve, mas não consegue compreender, né? A gente sabe o que está falando e não consegue compreender o que está sendo falado. Isso acontece também. Então, vamos ver. Vira uma carta aqui. Opa! Vamos pegar essa. O 5 de espadas.
o 6 de espada. O 8 de copas. Aqui no meio de espada, é de paus. Desculpa. Eita. O 5 de copas. A morte. O 3 de paus. Eu ia pegar só 6, mas vou pegar mais essa. O 9 de ouros. E a carta da temperança. Ah, e essa carta aqui tá me chamando. A carta da força. Ficamos sem carta aqui do fundo, porque, ó, ela ficou virada ao contrário. Era só 6, mas a gente só obedece. Bom, vamos lá. Então, o que que a espiritualidade quer que você saiba? A espiritualidade quer que você saiba que ela tá vendo o seu sofrimento. Ela tá vendo o que você tá passando. Que não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil. Que tá sendo bem difícil. Olha aqui o cenário. Parece um cenário de guerra. Mas que você vai sair vitoriosa. Olha a pose aqui. A pessoa, embora aqui atrás esteja aqui em sofrimento, aqui já tá erguendo a espada como já tá sendo vitorioso. Então a espiritualidade quer que você saiba isso. Embora esteja difícil, você vai ser vitorioso ou vitoriosa. E aqui o 6 de paus, olha que você vai se sair vitoriosa e as pessoas vão notar que você saiu vitoriosa. E vai sair com mais força, vai ter mais força do que antes. Você vai conseguir dar as costas para essa situação. Para essa pessoa, né? Que indica, pelas cartas do baralho cigano e aqui, é uma situação romântica. Então, vai ser visível que você vai conseguir dar as costas para essa situação. Pode não ser fácil, né? A espiritualidade reconhece isso, que não é fácil e não está sendo. Mas você vai conseguir. Você vai se sentir assim, ó, vitoriosa, passando no meio de todo mundo de cabeça erguida. Aqui é como se esse cavaleiro estivesse voltando da guerra, erguendo o troféu, a bandeira do oponente, de cabeça erguida, tipo, eu consegui. E vai deixar essa situação totalmente para trás. Vai conseguir.
embora mesmo conseguindo, a gente sabe que nem sempre isso é tão fácil. Vai ter momentos ainda que vamos dizer assim, não é, passou a situação, deixou para trás, você não sente mais nada. Não é assim, né? A gente sabe que no dia a dia, depois que a gente tem um coração partido, ou tem que deixar uma situação romântica para trás, geralmente isso abala muita gente. Então a situação, a espiritualidade sabe que vai ter momentos difíceis depois, de vez em quando, né? Vai ter uma recaída, vai causar ainda sofrimento, mas que vai ficar tudo bem. Essa situação vai ser transformada. Ó, carta da morte. Então, você vai mudar. Isso vai ajudar você a crescer, a mudar como pessoa. Mas a mudança não é fácil, mudar não é fácil. Mas a espiritualidade quer que você saiba que você não está sozinho. Então, se a gente tem a espiritualidade do nosso lado, tudo fica bem mais fácil. E aqui, ó, o 3 de paus, né, que ele já está conseguindo deixar para trás a situação e olhar, ó, para frente, pro horizonte, para coisas novas. E é isso que vai acontecer. Vai ser difícil, você vai conseguir e vai conseguir olhar para frente, ó, para o futuro. Coisas boas irão acontecer, como a gente viu com o baralho cigano, né, lá com o cão, né, vai aparecer pessoas leais. E aqui, ó, o 9 de ouros, você vai ser uma pessoa próspera, melhor do que antes, né? As situações, elas mudam a gente, geralmente nos tornam pessoas melhores do que nós éramos. Então, isso pode ajudar você a prosperar, tanto emocionalmente, emocionalmente como pessoa, pode ajudar você no seu trabalho, no que quer que seja. Então, você vai sair melhor do que antes. Agora, isso vai ser rápido? Não. Aqui vem a carta da temperança. A temperança é uma carta mais lenta. As coisas, a gente sabe que uma mudança, ela não acontece da noite para o dia. E nem poderia. Já imaginou? Você vai dormir de um jeito e acorda de outro? Você não ia conseguir. Né? Não tem como. Eu sei que é um exemplo esdrúxulo que eu vou dar agora, mas só para imaginar. Imagina uma pessoa que teve uma perna amputada, no outro dia ela está com a prótese, ela não vai conseguir andar. Desculpa, é a única coisa que passou na minha mente agora, eu sei que é um absurdo, mas é o que me veio à mente. Então, quando a gente muda, é tipo isso. A gente tem que mudar aos poucos para a gente ir se adaptando a quem nós agora estamos nos tornando. Então, vai ser um pouquinho devagar, mas ela vai mudar. O bom das mudanças, quando elas são devagar, é que elas são permanentes. Elas vêm de dentro, elas acontecem aos poucos, mas elas ficam. Não é uma coisa passageira, né? Então aqui é justamente isso, ó, vai mudar o lado, as coisas que não são legais, nossas, vêm à tona, né? Vamos dizer assim, o lado sombra, né? Com o lado luz. Então a gente vai aprender a conhecer, equilibrar esses dois lados. Então isso leva algum tempo. Que é o que vem aqui com a carta da força. Então a gente realmente vai precisar de um tempo para se conhecer, para nos ver quem nós realmente somos, quem nós realmente estamos nos tornando. Então, a espiritualidade está tentando te dizer isso, que essa situação que você está vivendo agora, que eu não sei se começou agora ou se já dura algum tempo, independente disso, você não está sozinha ou sozinho, e que vai passar. Isso vai tornar você uma pessoa mais forte emocionalmente e vai ter vai ter uma pessoa melhor, como é a palavra? Você vai ter
uma pessoa ainda melhor ao seu lado. Uma pessoa que realmente te valorize, uma pessoa leal perto de você. Então, é isso que a espiritualidade quer que você saiba e que você não está só e que você pode prestar atenção nas coisas do dia a dia que estão acontecendo, que ela vai continuar tentando se comunicar com você, tá bom? Então, espero que tenha feito sentido para você a leitura e comenta aí nos comentários o que você achou. Se não quiser comentar, só coloca lá o coraçãozinho e a opção número 1, só para saber que você ficou até o final e que fez sentido para você, tá bom? Muito obrigada por ficar até aqui. Se quiser ficar para ouvir a opção número 2, será um prazer. Então é isso. Vamos lá agora para a opção número 2. Vamos afastar aqui o Budinha da Paz. Vamos trazer aqui o Budinha Feliz, da opção número 2. E vamos ver o que a espiritualidade tem a falar sobre o que a espiritualidade está tentando dizer para as pessoas que se conectaram com a opção número 2. O que as pessoas que se conectaram com a opção número 2 precisam saber sobre a intuição, o que a espiritualidade está tentando dizer. E as pessoas que se conectaram com a opção número 2 não estão ouvindo, ou não estão entendendo o que a espiritualidade está falando. Vamos lá. Que as pessoas que se conectaram com a opção número 2 precisam saber sobre o que é espiritualidade. Primeiro nós vamos usar o tarô dos anjos e vamos ver o que é espiritualidade. Mãe das cartas. O que a espiritualidade quer falar com o grupo número 2. O louco. Opa. O mago. E a morte. O que a espiritualidade está tentando falar com quem se conectou com o grupo número 2? O que a espiritualidade está tentando falar com quem se conectou com o grupinho número 2? O que a espiritualidade está tentando falar com quem se conectou com o grupo número 2? A temperança. O que é opa. A estrela. E a lua. E no fundo do deck, a força. Então, o que a espiritualidade está tentando falar?
espiritualidade está tentando falar que você pode confiar. Aqui é a carta da criança. A criança, ela geralmente não para muito para pensar racionalmente. Isso aqui é de confiança, isso aqui não é. Ela se joga, ela vai. E a espiritualidade quer que você faça isso, que você confie na sua espiritualidade. Confie no que você está sentindo, não duvide. Aqui a criança, ela aqui tá com flores, bagagem. Parece que é como se tivesse com asas. Porque as crianças são assim, né? Tem muita imaginação. Mas no seu caso, não é só imaginação. É real. Pode confiar no que você está pensando, sentindo, os pensamentos que vêm. Porque é isso que a criança, até vem aqui um cãozinho, é como se a espiritualidade tá dando para você esses pensamentos, essa intuição. Então pode confiar, é real. E aqui vem a carta do mago. O mago, ele faz isso, ele está conectado ao mundo espiritual e ao terreno. E ele tem as ferramentas para fazer acontecer as coisas. Então você pode confiar que o que você está intuindo é real e que você está passando por uma transformação. Aqui a carta da morte é como se fosse assim, sabe quando a fumaça tá se misturando? Ela me lembra, sabe quando você vê uma aula química, que aquelas, quando você mistura os elementos, que é aqui como um mago, né? Ele trabalha os elementos químicos, e aí conforme vão se misturando, vai havendo uma transformação do que está acontecendo. Então, a espiritualidade está falando que você está mudando, e pode confiar nisso. É real, não é coisa da sua cabeça, é real. Não precisa ficar achando que, né, tá ficando maluca, não, é real. Mas que é uma mudança que vai acontecer aos poucos, gradativamente. Aqui vem a carta da temperança. A carta da temperança é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Aqui ela tá colocando o líquido de um recipiente para o outro, mas ela vai aos poucos, respingam, né? Não é uma coisa assim que acontece de uma vez, sabe assim, colocou, vai acontecer na mudança. Sabe quando você coloca uma água suja na limpa? Vai indo, de pouquinho, até que aquela água que tá suja também fica limpa. Então, mas não acontece assim, né, de uma vez, é gradativo. Então, a mudança aqui também está sendo gradativa. Mas não está sendo tão demorado assim, já aconteceu muita coisa. Você tá vendo que a parte aqui o recipiente inferior é maior já do que o que está em cima. Então, muita coisa já aconteceu. Talvez você já note essas mudanças. Então, e aqui mostra que você vai continuar recebendo muita intuição do plano espiritual.
Aqui vem a carta da estrela. A estrela, ela é como um guia, né? Ela guia numa noite escura, no mar, por exemplo, os marinheiros, guia pessoas. Antigamente as pessoas se guiavam muito pelas estrelas. Ninguém tinha bússola. Era guiado pelas estrelas. Então, você vai continuar recebendo orientação divina. E aqui parece até que uma sereia, né? As sereias são seres encantados e que já vivem há muito tempo. Então você vai continuar recebendo, e também são seres assim muito sábios, encantadores, experientes e que mexem muito com o nosso lado emocional. Talvez seja essa questão aqui da lua, que além de receber muita intuição, o nosso campo, no caso aqui, eu falo nós porque todos nós, né, somos afetados as mudanças, as fases da lua. Mas aqui, em questão, né, na questão de ouvir a intuição, a espiritualidade quer que você saiba que ela está se comunicando de todas as formas. Mesmo quando você parece que fica assim, afetada mentalmente, tipo, ai, tô meio deprimida, tem dia que você tá de um jeito, tem dia que você tá de outro. Talvez seja só sua intuição tentando falar com você, a espiritualidade se comunicando. Sabe, não sei se vai servir para você, né, que se você quer fazer, mas eu acho muito legal anotar. Porque quando você anota uma intuição, aí depois você anota de novo, aí você começa a ver o padrão e você vai se conhecendo e vai vendo o que é seu e o que é a espiritualidade falando com você. Mesmo coisas simples do dia a dia, mas aí vai servindo para você ir se conhecendo, vendo as maneiras que a espiritualidade usa para falar com você. Quando eu falo coisa simples, é simples mesmo, tipo assim, você intuiu de alguém falar com você, aí falou. Você pensou em ir no mercado, mas você foi pela outra rua, aí encontrou alguém que deu uma informação que era importante para você. Sabe, essas coisas assim. Então, eu acho, para mim é muito legal isso. Então, se você quiser tentar tenta e depois me conta. E aqui por último vem a carta da força. A carta da força vem aqui como que a pessoa está ressurgindo. Porque a carta da força é bem isso, né? A gente lidar com o que nós somos verdadeiramente no nosso íntimo. E aqui ela está ressurgindo muito, muito poderosa, iluminada. Não quis dizer o poder, embora me lembrou, né, aquele desenho antigo, né, da She-Ra, né, toda poderosa, mas é um poderoso, ó, na mente. Então, mentalmente iluminada, né, assim, capacidade de discernimento, de avaliar as situações, de saber o que a espiritualidade espera da própria pessoa, da gente. Então, isso é bem legal. Pode servir para você servir outras pessoas ou só para você mesma. Então, assim, é isso que a espiritualidade quer que você entenda. Que você está recebendo muita intuição, que é real, que você não está ficando maluca, não está doente mentalmente e que realmente a espiritualidade se comunicando com você, que isso está transformando você e que você, depois dessa transformação, vai ficar assim, ó, você vai entender muito mais coisas que talvez hoje você nem faça ideia de que elas existam. É isso. Então agora nós vamos puxar algumas cartas
com o baralho cigano, o tarô do rei. Então vamos ver o que mais a espiritualidade quer que você saiba. A carta da árvore, a carta da casa, e a carta da aliança. E a carta da âncora. Então, a carta da árvore geralmente ela fala, tem muitos significados, né? Mas aqui, como a gente falou, né, um pouco sobre a parte de saúde mental, me lembrou isso aqui. Se for essa questão, é só para relembrar que é real a sua intuição, mas que não custa, se você estiver sentindo isso, isso não impede você de procurar ajuda médica, se precisar ir ao psiquiatra, ao psicólogo, né, para descartar também essas possibilidades. Aqui é uma leitura de tarô, é geral, é uma leitura geral. Se você quiser fazer uma leitura só na sua energia, se sentir à vontade comigo, pode me mandar uma mensagem, mas isso não descarta a possibilidade de você procurar uma ajuda médica e ter certeza, né, descartar essa possibilidade de precisar de ajuda médica ou psicológica. Eu sou terapeuta também, né? Então, de repente, se quiser falar comigo a respeito disso, também pode me mandar mensagem. Eu, além de taróloga, sou terapeuta. Terapeuta TRG. Então, de repente... Mas... essa carta também nos lembra da espiritualidade. Então, a espiritualidade também está ao seu lado. E você está bem amparado espiritualmente em qualquer questão. Aqui, se a sua questão foi emocional, que é o que parece aqui nas outras duas cartas, que é a carta da casa e da aliança, você está tendo o apoio da espiritualidade. E aquilo que o seu coração deseja é aconchego de um lar, uma família, né? Essa parte que praticamente todo ser humano deseja, né? Não são todos, né? Que alguns não têm esse anseio, mas de ter uma família, um aconchego, né? Um par romântico. A espiritualidade está do seu lado, te apoiando nessa questão. E o seu desejo pode ser, sim, realizado, se for essa a sua vontade. Se essa for a sua vontade, pode ter certeza que a espiritualidade está do seu lado, tá bom? Então, se a sua intuição, nessa questão que nós vimos aqui, for nesse sentido, né, de ter um par romântico, uma família, não importa a sua idade, se você é jovem, está na meia idade, ou já tem uma idade mais avançada, pode ter certeza, ó, a carta da âncora, ela confirma isso. Então, tem a carta aqui da árvore, que fala da espiritualidade, além da questão que eu falei da saúde, mas aqui, a espiritualidade está apoiando nesse desejo que você tem, e é certo que vai acontecer. A espiritualidade confirma isso, tá bom? Então, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês a
saber o que a sua intuição está dizendo e escutem. Só um detalhe, às vezes a gente pode ouvir, eu falei isso na leitura número 1 e vou repetir, às vezes assim, em pequenas coisas do dia a dia a gente pode ouvir a nossa intuição, nem sempre é diretamente, né? Aqui a espiritualidade, o que parece é que está falando diretamente com você, mas às vezes em coisas simples do dia a dia, sabe, assim, uma música, coisas repetidas que a gente costuma ver, às vezes o pássaro, uma flor, coisas que são significativas para você. Então, às vezes fica atenta a essas coisas, tá bom? Então, muito obrigada por ficar comigo até aqui e dê o seu like. Obrigado e até a próxima leitura.